Olá pessoal, meu nome é Daniel Sander, vou conduzir vocês nessa jornada musical através do violão. Espero que estejam todos bem e vamos começar. Vamos primeiro entender como o violão funciona, como ele está estruturado, como a gente pensa e organiza as ideias junto com o instrumento. Então aqui a gente tem o corpo do violão, que é essa parte acinturada do instrumento. Todo instrumento vai ter essa cintura, né? Por isso que a gente pensa no corpo dele. No corpo a gente tem o tampo, as laterais e o fundo. No tampo a gente vai ter a boca do violão, que é essa parte aberta, logo onde começa o braço, depois eu vou falar do braço, ok? A gente tem o cavalete, a gente pensa em cavalo por ser um bicho forte, e o cavalete ele tem que ser forte também porque é o primeiro lugar onde estão amarradas as cordas. A gente vai ter as cordas, que são 6, e aproveitando que a gente está falando das cordas, vamos aprender como a gente conta elas. A gente sempre vai contar elas, sempre de baixo para cima. Contando então sempre do chão do teto, certo? Então, corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. Quanto à postura do violão, tem muita gente que é canhoto e pergunta, mas eu tenho que inverter o violão? Não precisa inverter o violão, mesmo sendo canhoto, dá para aprender com ele na posição de destro mesmo. Isso não tem nenhum impeditivo. Que as mãos elas vão aprender movimentos novos de qualquer forma, a gente precisa de habilidades nas duas mãos. Então, corpo, boca, cavalete, cordas, que são 6, que a gente conta de baixo para cima, certo? A gente vai ter o braço também, que é essa parte longa e reta. E a gente vai ter aqui a mão ou a cabeça, eu prefiro chamar de mão, que é o segundo lugar onde a gente fixa as cordas, nas tarraxas, onde a gente vai apertar e afrouxar também para atingir a afinação. Aqui no braço do violão tem outra coisa que a gente precisa aprender também, para entender a estrutura e como que a gente vai pensar as notas e os acordes. A gente vai ter as casas. Conseguem ver esses ferrinhos que a gente tem ao longo do braço do violão, que vão diminuindo, vão deixando os espaços menores? Esses espaços entre um ferro e outro, a gente chama de casas. Então a gente vai ter as casas ao longo do braço do violão, tá bom? E a gente tem que entender como a gente conta essas casas, é muito importante. A gente conta sempre da esquerda para a direita, ou, fica mais fácil para pensar, da mão do violão em direção ao corpo, tá bom? Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e casa 6. Quando a gente for localizar as notas do violão, a gente vai usar uma localização de corda e casa. Então, por exemplo, se eu precisar que vocês coloquem o dedo 1 na corda 3, vocês vão ter que saber qual que é a corda 3. Na casa 2, vocês vão localizar ela na corda 3, achei a corda 3, na casa 2, meu dedo 1. Dando continuidade, agora a gente vai para uma parte mais teórica das aulas. A gente vai entender quais são as notas musicais, a diferença de nota para acorde, o que é muito importante para o violão. Para começar, a gente tem 12 notas musicais, mas a gente vai aprender aqui 7, que são as notas musicais naturais, tá bom? Então, as 7 notas musicais naturais que a gente tem são a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E esse ciclo ele se torna infinito, ele é infinito. Então a gente vai repetir, depois desse Si vai ter outro Dó, outro Ré, outro Mi e assim por diante. E é interessante a gente entender a diferença de nota para acorde. No violão principalmente isso fica bem evidente. Então nota é quando eu tenho uma depois da outra. Como vocês puderam ver, eu toquei uma após a outra. Agora, quando eu tenho um acorde, eu toco várias notas ao mesmo tempo. Então aqui, por exemplo, eu vou tocar todas as 6 cordas do violão, tocando 6 notas diferentes. Então aqui eu tenho um acorde, uma harmonia, que é quando eu tenho várias notas soando e sendo tocadas ao mesmo tempo. Ao longo do curso, nós vamos utilizar notas e acordes. Para a gente conseguir entender como ler isso no violão, eu vou usar 2 métodos, que são as cifras, diagramas de cifras, e a tablatura. São 2 sistemas de leitura musical diferentes um dos outros e com fins específicos. A tablatura a gente vai usar
para ler notas umas depois das outras, certo? Criando melodias. E as cifras a gente vai usar para os acordes, que é quando a gente tem harmonia tocando várias notas ao mesmo tempo. Ao longo do curso, a gente vai sempre cantar. Todas as músicas são canções, mesmo as que contêm apenas melodia. Elas ainda assim serão cantadas de forma a estimular principalmente os pequenos, os menores, as crianças, a entender como funciona aquilo, ajudar no ritmo, ajudar na melodia, na percepção melódica. Tudo isso vai contribuir para um bom aprendizado musical de ambos, tanto dos adultos quanto das crianças. Para começar, a gente tem 6 linhas verticais que vão representar as cordas. Corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. A gente vai fazer aqui um desenho como se fosse a mão do violão, exemplificando que aqui a mão e aqui começa o braço. E a gente vai desenhar os trastes. Traste 1, traste 2, traste 3 e traste 4. A gente não vai precisar das outras casas nesse curso, então a gente só vem até aqui. E a gente cria casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4. Então aqui, só para ficar mais fácil de visualizar, a gente vai ter a corda 1, a corda 2, corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. E aqui nas casas, a casa 1, casa 2, casa 3 e assim por diante. E aí a gente vai escrever números em cima das cordas e em cima das casas, que vão representar os dedos da mão esquerda, que a gente vai usar para apertar as cordas em cima das casas. Para começar então, exemplificando, no acorde de Ré, lembrando que acorde é quando eu toco várias notas ao mesmo tempo, a gente vai usar 3 dedos, o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3 da mão esquerda. Eu vou precisar que o dedo 1 fique em cima da corda 3 na casa 2. Então, a corda 3, casa 2. O dedo 2 eu preciso que fique na corda 1, também na casa 2. Tudo ao mesmo tempo. E o dedo 3 precisa ficar na casa 3, na corda 2. Transportando isso para o violão, a gente vai ter então o dedo 1 na corda 3, na casa 2, o dedo 2 na corda 1, também na casa 2, e o dedo 3 na casa 3, na corda 2. Esse acorde a gente toca da quarta corda para baixo, formando esse som harmônico, porque tem várias notas soando ao mesmo tempo. Partindo agora para a tablatura. A tablatura é um sistema de leitura próprio para instrumentos de corda. Então existe tablatura para viola, existe tablatura para o violão, para contrabaixo. Para todos os instrumentos de corda a gente pode ter um tipo de tablatura, que é uma leitura mais específica. Ela pode ser um pouco confusa no começo, então a gente vai prestar bastante atenção para não haver nenhuma confusão enquanto a gente estiver estudando. Também a gente vai fazer 6 linhas, só que dessa vez elas são horizontais. É como se o violão estivesse deitado. A gente vai contar as cordas agora invertidas, de cima para baixo. Corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. Da mais fininha para mais grossa. Para a gente escrever e ler as notas aqui na tablatura, a gente vai usar o sistema de números, que a gente vai escrever em cima das cordas. Então a gente tem corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. Se eu quero que você toque, por exemplo, a corda solta 2, a segunda corda solta, eu tenho que escrever aqui o número 0, porque 0 vai representar casa nenhuma, a corda solta, ok? Se eu quero que você toque, por exemplo, a casa 1 na corda 2, a nota da casa 1 na corda 2, eu vou escrever aqui o número 1. Se eu quero que você toque a nota da casa 3, eu vou escrever o número 3. Se eu quero que você toque a corda 1 solta, eu vou escrever o 0. E aí é interessante a gente entender algumas coisas. A gente toca cada casa o número de vezes que ela aparece aqui. Então só tem um 0. Eu vou tocar apenas uma vez essa corda solta. E eu já pulo para a próxima nota, que é a casa 1. E eu toco, ela está escrita uma vez, ela vai ser tocada apenas uma vez. Se eu quero que uma nota seja tocada mais de uma vez, eu escrevo ela mais de uma vez. Ok? E assim por diante. A gente sempre lê a primeira nota que aparece, independente da corda que ela está. Independente se ela está na corda mais alta, na corda mais baixa, a gente vai ler sempre a primeira que aparece, da esquerda para a direita, como se a gente estivesse lendo um texto comum.
Então, da esquerda para a direita, qual é a primeira que aparece? O 0. E depois? 1. Depois o 3, depois 2 vezes o 0. Exemplificando no violão agora. Então, a primeira nota que aparece ali na lousa é a corda 2 solta, representada pelo número 0. Apenas uma vez. Depois a gente tem o número 1 na corda 2. Depois o número 3 também na corda 2. Depois o número 0 da corda 1. 2 vezes. Uma das limitações da tablatura é que a gente não tem ritmo escrito. Então, para a gente conseguir tocar a tablatura, a gente precisa conhecer previamente a música, como a gente vai fazer nesse curso. Tudo que aprendemos nessa aula, nós vamos usar para as próximas. Então, é um conteúdo que é importante que vocês tenham compreendido bem. Ok? Até a próxima!